Created with free version for non-commercial use. Os sonhos de um cientista. Tudo começa em uma grande história de carnaval no dia 21 de fevereiro em uma sexta-feira que termina em 26 de fevereiro em uma quarta-feira em Olinda Velha, Pernambuco, Brasil, em que Roberto Barros, um famoso cientista, dá um passeio em plena cidade histórica para brincar o carnaval em um tempo muito bom com nuvens de chuva com temperatura de 28 graus centígrados, em que passeou pelo Largo do Amparo e viu a saída do Homem da Meia-Noite abrir as portas para o carnaval começar. O Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítico Homem da Meia-Noite é um bloco carnavalesco, uma das mais antigas agremiações a circular nas ladeiras do sítio histórico de Olinda, conhecido pelo boneco gigante do Carnaval de Olinda. A sede do bloco ficava na Rua do Amparo, número 31. Atualmente localiza-se em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no bairro do Bom Sucesso, no sítio histórico de Olinda, que foi fundada pelos portugueses no dia 12 de março de 1537 por Duarte Coelho, que salvou da invasão holandesa, e com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam o seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e aqui se destacam muitas agremiações de blocos de ruas que sempre estão em passeios pelas ruas da cidade com muita gente bonita, e passeamos pelos quatro cantos de Olinda. Praça do Carmo, onde fica toda a concentração do carnaval, em frente à prefeitura da cidade, que sempre homenageia todos os foliões com seus lindos bonecos gigantes que tomam conta de todas as ruas da velha e antiga cidade histórica, em que brincamos como um conto de fadas, que sempre nos mostram lindas e belas fantasias e máscaras e bonecos gigantes com belas troças de ruas em que saía pitombeira, elefante, vassourinhas. Os registros das primeiras troças no Carnaval de Olinda datam do início do século XX. Em 1910, organizados por jovens moradores da Cidade Alta, centro histórico da cidade, a troça carnavalesca mista Papudinho saiu às ladeiras. Participou apenas de 2 carnavais, encerrando suas atividades em 1911. Alguns destes integrantes fundaram o Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas. Ainda em 1910, a troça carnavalesca mista Bonequinho foi fundada por pescadores da Praia dos Quatro Coqueiros e da Praia dos Milagres, e apresentou-se em 5 carnavais. Outras troças da mesma época: troça infantil Bengalinha, troça carnavalesca mista Caçadores 1920, troça carnavalesca mista Cariri Olindense 1921, troça carnavalesca mista Os Pescadores 1923. Tudo começa em uma linda história em que um cientista devota-se sobre suas criações como um escritor, em que conta toda a sua carreira em contos guardados como pergaminho, que viram histórias de cinema com um conceito científico em que ele mesmo se concretizou suas fantasias e criações imaginadas e estudadas, que o faz pensar sobre como tudo começou, que aqui falamos conscientemente a história de um descobrimento fantástico que mudou a vida do mundo. O quadro para o modelo se baseia na teoria da relatividade de Albert Einstein, que fala sobre o Big Bang ou grande expansão. É a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado. A teoria do Big Bang depende de 2 suposições principais: a universalidade das leis da física e o princípio cosmológico, que afirma que, em grandes escalas,
O universo é homogêneo e isotrópico. Essas ideias foram inicialmente tomadas como postulados, mas hoje há esforços para testar cada uma delas. Por exemplo, a primeira hipótese foi testada por observações que mostram que o maior desvio possível da constante de estrutura fina e grande parte da idade do universo é de ordem 10⁵. Além disso, a relatividade geral passou por testes rigorosos na escala do sistema solar e das estrelas binárias. Se o universo em grande escala parece isotrópico visto da Terra, o princípio cosmológico pode ser derivado do princípio copernicano mais simples, que afirma que não há nenhum observador específico ou especial, ou ponto de vantagem. Para este fim, o princípio cosmológico foi confirmado em um nível de 10⁵ através de observações da radiação cósmica de fundo. O universo foi medido como sendo homogêneo nas maiores escalas no nível de 10%. A relatividade geral descreve o espaço-tempo por uma métrica, que determina as distâncias que separam pontos próximos. Os pontos, que podem ser galáxias, estrelas ou outros objetos, são especificados usando um gráfico de coordenadas ou grade que é estabelecido em todo o espaço-tempo. O princípio cosmológico implica que a métrica deve ser homogênea e isotrópica em grandes escalas, o que singularmente destaca a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson Walker métrica FNRW. Esta métrica contém um fator de escala, que descreve como o tamanho do universo muda com o tempo. Isto permite uma escolha conveniente de um sistema de coordenadas a ser feito, chamado coordenadas móveis. Neste sistema de coordenadas a grade se expande junto com o universo e os objetos que estão se movendo apenas por causa da expansão do universo permanecem em pontos fixos na grade. Enquanto a distância coordenada distância comóvel deles permanece constante, a distância física entre dois pontos semelhantes cresce proporcionalmente com o fator de escala do universo. Alquimia da relatividade da vida. De um polo a outro, que fala sobre uma metafísica ou manifestação que fala da evolução da vida do homem na Terra com um fundamento alquímico em que a alquimia seria mais intensa sobre todas as transformações da vida em que o homem seja fruto de uma percepção e reação de fatos ocorridos com as mudanças universais que toda a existência da vida e seus incautos quando foi gerada a grande transformação da vida em que drasticamente se concentrou pequenas frações de átomos em que se combinaram sobre uma grande existência sobre uma grande explosão que se formou das partículas seminais